Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. É interessante quando o Senhor, Ele vai nos dando palavras, e as ministrações que a gente vem trazendo aos domingos, nós falamos sobre aliança, falamos sobre a casa do oleiro. É interessante como a palavra, mesmo você não já programando, né, a gente não sou de programar a palavra, vou pregar o mês inteiro. Você pode fazer um estudo sobre um exemplo, vou falar esse mês sobre a carta aos Efésios, ok, você faz ali uma série de mensagens, mas não é sempre, e a gente fica sempre na dependência do Espírito Santo, para que Ele fale, né? E aí você vem ministrando a palavra do Senhor a cada domingo, e aí chegando na palavra que o Senhor me deu nessa semana, ontem eu estava ainda à tarde, finalizando, aí eu falei, como o Senhor é bom, né? Ele vai nos preparando para entregar algo na nossa mão. Por isso que é muito importante, quando a gente fala aqui, para você não faltar no culto, simplesmente porque você acorda no domingo e fala assim, hoje eu não estou com vontade de sair. Não faça isso, porque o Senhor, Ele vem te preparando. Cada domingo o Senhor vem lançando uma palavra no seu coração, para que chegue em um momento e você receba aquilo que Ele quer te entregar. E nessa manhã, eu quero que você coloque no seu coração, e você tome para você cada palavra, você tome posse da palavra nessa manhã. Eu sempre digo, né, que nós como pastores, temos aí pastores, né, que nós não temos o direito de não pregar uma palavra que o Senhor nos dá. Por exemplo, essa palavra aqui, eu queria que não fosse num dia de feriado, mas que todas as famílias estivessem aqui. Mas o Senhor me deu essa palavra para ministrar hoje. A palavra é de quem? É minha? É de Deus. Então eu não tenho direito de falar, não, eu vou pregar num dia que tiver todas as famílias. Não tem esse direito, porque essa palavra é para você que está aqui hoje. Eu entendo assim, que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração para trazer hoje, é porque essa palavra é para você. Então eu queria que no seu coração você tomasse posse dessa palavra, porque é a palavra de Deus. Amém? Então Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler 5 versículos. Acharam? Ok? Se tem aqui no telão também. A minha versão é a ARA, tá? O pessoal às vezes costuma colocar em NVI. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã,
partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Só até aí. Queridos, a gente ouviu aqui a palavra do Michel, do pastor Marcos, e nós sabemos que quando a gente fala em igreja, nós sabemos e nós estamos vendo o quanto o inimigo tem investido para destruir as famílias. Isso é muito claro. Isso é muito claro. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo e comece a se acostumar com o que o mundo está pregando. Quando nós falamos de família, eu fico com a família, o modelo da família que a Bíblia diz, que o Senhor constituiu. A palavra diz que Deus criou o homem, criou a mulher, e disse para eles: sejam férteis, multipliquem, domine sobre os peixes, domine sobre os seres viventes da terra, sobre os animais. O Senhor deu tudo para Abraão, o Senhor deu tudo para Adão e para Eva, para que eles começassem ali uma nação. E a gente sabe muito bem que eles pecaram, mas foi justamente ali, naquele momento, que Deus criou o homem e a mulher, que o Senhor, Ele forma a família perfeita, o homem e a mulher e seus filhos. Essa é a verdadeira família. Então nós não podemos abrir mão do que a Bíblia diz. E quando Deus ele cria o homem e a mulher, e diz para eles assim: a partir de agora, vocês serão uma só carne. Vocês serão uma só carne. E no texto que nós lemos, a palavra fala de um homem chamado Abraão. O homem que tinha 75 anos quando Deus falou com ele pela primeira vez. Abraão com a sua parentela, com seus pais, e o Senhor é muito claro quando diz a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu lhe mostrarei. E Deus não para por aí, e Deus começa a dizer a Abraão que ele seria abençoado, e que através dele, através daquele momento, daquele chamado, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é interessante que o que nos faz a gente receber essas bênçãos é o compromisso com Deus, é o temor a Ele e a fé que a gente deposita nele. Porque a gente vai ver que depois você vê a história de Abraão, você vai ver o que move a vida dele é a fé. É a fé. Então por isso que eu falei no início, tome posse de cada palavra nessa manhã. Porque na sua casa haverá milagres. Na sua casa haverá cura, restauração, conversão e celeiro cheio. Receba essa palavra na manhã. O Senhor não se esqueceu da sua família. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Então o Senhor usa um homem para liberar as suas bênçãos sobre todas as famílias da terra, e a sua família está inserida nisso. Você crê nisso? Aconteceu na vida de Abraão porque ele teve fé. Então vai acontecer na sua família se você tiver fé. Aí quando eu estava lendo os versículos, e quando o Senhor fala para ele: se tu uma bênção, eu parei nesse versículo e fiquei meditando.
Eu falei, olha que interessante. Você sabia que aqui Deus dá um segredo para Abraão? Quando ele diz essa frase, "Se tu uma bênção". Deus estava dando um segredo para Abraão, dizendo assim para ele, ó: à medida que eu te abençoar, à medida que eu te abençoar, e você for uma bênção na vida de outras pessoas, as minhas bênçãos não cessarão sobre a sua vida. Vocês entenderam? Pegaram aqui? À medida que as bênçãos do Senhor recaem sobre a sua vida, e você não retém essas bênçãos, mas abençoa as pessoas que estão à sua volta, nunca faltará as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós temos isso, a gente recebe a bênção, a gente abraça e toma aquilo como um ídolo e não solta mais. Enquanto o Senhor está falando para você, olha, eu estou te dando essa bênção, mas para você abençoar outras vidas também. Porque assim o Senhor faz para que a bênção chegue em outras pessoas. Ele levanta pessoas que Ele abençoa para abençoar outras vidas. No versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Nós vamos passar por alguns versículos para a gente firmar mais aqui o texto. Você tem que entender uma coisa, que sobre você, que sobre a sua casa está o cuidado do Senhor. Você nunca pode duvidar que o Senhor está olhando por você, está cuidando da sua casa. Salmos 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e o Senhor não guardará a cidade, em vão vigia o sentinela. Veja que o Senhor que edifica, o Senhor o Senhor não se afasta da família, o Senhor guarda a sua casa de dia e de noite. A palavra diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão será todo o nosso trabalho. Isso aqui é uma segurança para você, entender que Deus guarda a sua casa, Deus guarda a sua família. Aleluia. E no mesmo versículo, do versículo 3, mas na parte B do versículo diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí você pode me falar: pastor, mas essa promessa foi feita há milhões de anos atrás. Mas ela está disponível para você hoje aqui, para a sua casa. Porque quando o Senhor declara aqui: e benditas serão todas, Ele não fala assim: Abraão, aqui no seu tempo todas as famílias serão benditas. Abraão, olha, a terra que você conquistar, essas famílias serão. Não, o Senhor está dizendo: todas as famílias da terra, e a sua família está inserida nessa bênção. Agarre essa palavra, pegue essa palavra. Você sabe que aí eu fui para o dicionário para ver o que significa bendita, apesar que a gente sabe aqui quando a gente lê a palavra, mas no dicionário, quando você lê a palavra bendita, diz assim, ó, que foi alvo de bênção. Olha só, a sua família foi alvo de bênção do Senhor. O Senhor olhou para a sua família e diz assim: eu vou te abençoar. É o desejo do Senhor. Aleluia. Aí você pode dizer assim: mas pastor, nunca foi assim na minha família, sempre foi com dificuldade, sempre foi. Eu posso falar para você que eu entendo isso. Eu já dei testemunho aqui da minha casa. Na minha infância, juventude, foi momentos difíceis na minha casa, em todos os sentidos. Mas um dia, aleluia,
Por isso que o Senhor não se esquece da sua família. Mas um dia, a minha mãe se rendeu ao Senhor. Um dia, ela levantou a mão dela e disse: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E aos poucos, aquela família foi tomando uma outra forma. Aos poucos, as coisas foram mudando. Primeira coisa que veio: paz. Paz. Depois, eu fui para os caminhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu pai e a minha mãe, quando o Senhor a levou, ela pôde dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, aleluia. E quando eu me casei, o Senhor me mandou uma bênção. Olha só como Deus é bom. Deus falou: eu vou, abençoei sua casa aqui, né? Agora você vai sair da parentela, do convívio do seu pai, da sua mãe, e eu vou te dar uma família que desde o início já vai ser abençoada. Aleluia, aleluia, aleluia. Passamos por lutas? Sim, mas a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor nunca se afastou da nossa casa, porque o mais importante é a gente sentir a presença dEle dentro do lar, porque no momento de luta, no momento de angústia, no momento de dor, você não se desespera, você clama ao Pai e Ele te responde, Ele te acalma, Ele abre as portas, Ele mostra o caminho. Mas o segredo aqui, para que tudo mudasse e a gente recebesse essa bênção, é estar linkado a Deus. Aleluia, aleluia. E aí, voltando ao que eu falei, você pode dizer: pastor, mas eu não vivo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. As bênçãos do Senhor sempre estão disponíveis. Ela começou a tomar forma na vida de Abraão, quando ele obedece à voz de Deus, e ele não questiona Deus, porque Deus fala para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele podia ter falado: Senhor, mas eu não vou sair daqui enquanto você não mostrar para onde eu vou. Ele apenas saiu, e Deus começou a abençoar. O Senhor, Ele quer te abençoar, mas também tem a nossa parte. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só entregar o seu coração para Ele e confiar. Você não precisa pagar promessa, você não precisa subir escada, você não precisa caminhar quilômetros, não. Apenas entregar o seu coração e confiar que Ele vai fazer. Aleluia. Vamos lá que tem bastante coisa aqui, ainda vamos correr. Porque se uma casa ela não tenha a presença de Deus, ela não vai desfrutar da plenitude que Deus tem para dar para nós. Porque cada lar ele tem uma necessidade, e você vai entender isso. E é interessante, por isso que eu entendi quando Deus falou para trazer essa palavra hoje, porque veja bem, talvez você não quisesse estar aqui nessa manhã, talvez você não fez plano para estar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa para você:
Olha como Deus é bom. Quem move a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tocou no seu coração, tirou todas as barreiras da frente e falou: você vai estar lá, porque eu quero te abençoar nessa manhã. Aleluia. Eu quero te abençoar. É desejo de Deus. Então, se prepara, porque é tempo de Deus agir a seu favor. Vocês estão entendendo o que eu falei? Pegou aqui? É tempo de Deus agir em seu favor, e Ele vai agir. Então partiu Abraão como o Senhor ordenou. Então está na hora de você começar a crer como você nunca creu antes. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai crer que o Senhor vai fazer algo que você está precisando. E é interessante que por isso que a palavra do Senhor, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o Senhor libera as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Porque você pode estar bem numa área, mas necessitando de outra. Então o Senhor é aquele que te abençoa em todas as áreas. E quais são essas bênçãos que o Senhor libera sobre a nossa vida? É isso que eu quero nessa última meia hora falar com vocês. Eu coloquei 3 pontos aqui que o Senhor nos abençoa, ou 4. O Senhor tem bênçãos na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida material e na nossa vida física. Todas essas áreas. Eu não sei qual área dessa que você está precisando, mas eu só sei que o Senhor vai te abençoar. Isso eu garanto, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. É um Deus que não dorme, um Deus que não mente, um Deus que não fala e não cumpre, porque as bênçãos que serão liberadas para você já foram liberadas há muito tempo. É que a gente precisa tomar posse no mundo espiritual. Sabia disso? Sabia que tem muitas bênçãos sobre a sua vida que você não tomou posse ainda, porque você não tomou posse no mundo espiritual, porque você ainda não crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida? Quando eu entendi isso, eu aprendi a esperar. Eu não murmuro mais, porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que não é no meu tempo, é no tempo dEle, porque o tempo dEle que é melhor para mim, porque eu não sei as coisas que são boas para mim, só Deus sabe. Quando você entende esse segredo, que Deus é quem sabe o que é melhor para você, você descansa. Você não carrega um fardo que não é seu. Não carregue um fardo que não é seu. O Senhor diz para você assim, ó, a palavra diz assim, ó, troque o fardo pesado que está sobre você, dá para mim que eu te dou um leve. E muitas vezes a gente carrega por anos um fardo pesado nas costas, e é só você entregar na mão de Deus que Ele faz. Bênção espiritual. A bênção espiritual, ela envolve a salvação e a unção. Sobre a sua casa haverá salvação e unção. Na sua casa entra a salvação nessa manhã. Você vai levantar pela manhã e vai dizer, se essa é a bênção que você está esperando para a sua casa, você vai levantar todos os dias e vai dizer, Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não está dizendo uma palavra de sorte, não, você está dizendo a palavra de Deus, você está declarando a palavra de Deus, e a sua palavra, ela tem poder. Você vai declarar sobre a sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque em Atos 16:31 diz, e responderam-lhes
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, a tua família. Aí você fala para mim assim: pastor, o senhor está falando de salvação na minha casa? Você não conhece o coração da pessoa que está lá. Eu não conheço o coração da pessoa que está lá, mas eu conheço o poder do meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor está quebrando toda a barreira. O Senhor está colocando um coração sensível. Aleluia. Eu quero em cada bênção liberada aqui orar com a igreja. Então a bênção espiritual ela envolve a salvação. Haverá salvação na tua casa, e verá a bênção da unção, porque uma casa que tem a presença de Deus e tem salvação tem unção. Aleluia. Eclesiastes 9:9 diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Que óleo é esse? Unção. Unção de Deus que quebra todo jugo. Todo jugo. Sabe essa unção, quando você está num momento assim de paz, de repente parece que vem uma luta e você não fala nada e só clama ao Senhor, de repente tudo resolvido? Unção. A unção que liberta, a unção que coloca paz, a unção que traz salvação, a unção que troca um coração de pedra para um coração que ama a Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, em teu nome, Pai, aqui está a tua igreja. As suas bênçãos estão sendo derramadas sobre todas as famílias nessa manhã, Pai. E eu creio em seu nome, Pai, que nesta casa haverá salvação, e nenhum deles se perderão, pois a tua misericórdia alcança agora. Pai, incomoda agora, Senhor, aquele que tem a resistência, Senhor. E eu declaro todo o espírito maligno que prende essa vida, solta agora em nome de Jesus. Começa a incomodar essa vida onde estiver, Senhor. Todo vício caia por terra, Senhor. Toda armação do inimigo, toda cilada do inimigo caia por terra agora, Senhor. Porque essa família pertence a Ti, Senhor. Cada integrante dessa família pertence a Ti, Senhor. Nós não abriremos mão dela, Senhor, porque é o Senhor que prometeu ao seu Filho, Senhor, que toda a sua casa serviria a Ti, Senhor. E nessa hora o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando correntes que prendem essa vida, em nome de Jesus. E que nunca falte o óleo da unção, que nunca falte o poder de Deus, e cada família aqui reunida vai sentir a presença de Deus, a unção de Deus tomando conta do lar. Assim nós declaramos, em nome de Jesus. Aleluia. Muitos lares precisam da bênção emocional. Muitas vezes, muitas pessoas estão dentro de casa atribuladas, ansiosas. Precisa de uma bênção para o emocional ficar legal. Mateus 7,24 diz: todos aqueles, pois, que escutam essas minhas palavras e as pratica, são semelhantes ao homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. A casa na rocha significa uma vida emocional equilibrada. Não é qualquer vento que vai te abalar, porque você sabe em quem você crê. Aleluia. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim. Olha o socorro de Deus para você que se sente carregado, que se sente angustiada.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor que te traz paz. Tomareis sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor vai tirar toda a aflição do seu coração, toda angústia, todo peso. E no versículo 30 ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Espírito Santo vier, você vai falar assim para ele: Senhor, toma o meu jugo. Aí você vai fazer assim, ó, respira aí, vai, sobe, agora solta. Ó, o Espírito Santo tomando conta da sua vida. Essa luta que você passa não pertence a você. Deus tomou em suas mãos e vai colocar paz no seu coração. Em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Levante a sua cabeça e enfrente aquilo que você tem passado, porque o Senhor já tomou para ele essa luta. Abraão não sabia para onde ia. Talvez você esteja nessa manhã: eu não sei para onde eu vou, não sei que decisão eu tomo, mas o Senhor está dizendo para você: apenas dá um passo de fé, apenas acredita na minha palavra nessa manhã, toma posse dela e coloca no seu coração, e você vai ver o resultado do que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Nós cremos em tantas coisas, nós cremos em tantas coisas e não cremos naquele que nos dá a vida, que nos faz respirar todos os dias. Você bota fé numa pessoa que pode te ajudar. Quando você está indo para o banco, para o gerente do banco, você bota fé no gerente, mas você não bota fé naquele que é dono do ouro e da prata. Há quanto tempo você tem esperado de pessoas? Aqui eu estou falando em todas as áreas, tá? Quanto tempo você tem esperado em pessoas? Chegou o momento de você esperar em Deus, buscar em Deus. Aqui é metanoia, mudança radical de mentalidade. Buscar aquilo que é de Deus. Aleluia. Terceira bênção. Você sabia que o Senhor quer te abençoar financeiramente, materialmente falando? Ah, pastor, mas a minha luta é de anos. Mas quem falou para você que precisa permanecer? Se você crer e fazer aquilo que o Senhor pede para você fazer, veja que eu disse no começo. Qual foi o segredo de Abraão? Quanto mais Deus dava para ele, mais ele abençoava outras vidas, e não parava as bênçãos na vida dele. Não parava. Não retenha nada na sua vida material, financeira. Não retenha nada. Não estou falando que, pastor, então agora não preciso guardar nada, fazer. Não, você tem que fazer aquilo, garantir o seu futuro, ok. Mas muitas vezes nós somos gananciosos. O Senhor nos dá e nós retemos, e aí o Senhor falou assim: então você está satisfeito com isso? Então fica bem, fica aí. Mas quando você começa a liberar, dá um testemunho aqui. Uma vez eu falei assim, a gente nunca tinha tido um carro zero. Aí eu falava para o Senhor: que tanto teu gostinho de sair da uma concessionária com um carrinho zero, né? Deve ser tão bom o cheirinho assim, né? Aí o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Na época, em 99, um Palio, né? Palio 99. Compramos. E naquela época a gente tomava conta da assistência social, Bom Retiro.
Só que o Senhor falou para mim assim, ó, esse carro, você gostou? Eu falei, gostei. Só que ele também vai ser para abençoar outras vidas. Eu falei, amém, entendi. E aí um dia, né, o carro novinho, assim, acho que tinha um mês que a gente já pego. Aí nós estamos na assistência social, 200 cestas básicas que a gente dava assim. Aí chega uma moça com 3 crianças, não lembro se é 3, 2. É que eu não tenho como levar minha cesta. Onde você mora? Lá na Zona Leste, lá na Pantanal, né? Aí o Senhor falou assim, põe a cesta no carro e leva, por isso que eu te dei o carro. Amém. Peguei a cesta, colocamos no carro. Aí no caminho, a criança deixou, não sei se é leite, deixou cair leite. Assim. Pastor, você ficou bravo? Não. Eu falei, glória a Deus que eu estou podendo servir ao Senhor. Levamos até o barraco dela, lembro até hoje. Deixamos lá a cesta, voltamos. Limpei o carro, ficou novinho de novo. É assim, não retenha. Aí depois desse dia nunca mais ficamos sem carro. Você viu, o pastor Marcos deu um exemplo aqui também. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Salmo 121, 8 diz assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Tudo que entra, tudo que sai, aonde você for, o Senhor está te guardando. Deuteronômio 28, 8 diz assim, o Senhor, está pegando a palavra? O Senhor determinará, sou eu que estou determinando? Se fosse eu falando, você podia duvidar de mim, mas o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Do momento que você aprender a não reter aquilo que é de Deus, acontece isso, os seus celeiros estarão cheios, e em tudo que você colocar a mão, prosperará. Prosperará. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você tem dúvida que Deus pode te abençoar nessa área? Mas já aprendeu qual é a sua parte? Aleluia. Aí eu estava sentado, eu lembrei de um versículo em Eclesiastes, até marquei aqui, Eclesiastes 5, nem está aqui, 19, diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe der poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Deus te dá o dom para você ser próspero. O Senhor, a partir de hoje, lhe dará estratégias. Em tudo que você colocar a mão, você será próspero. O seu Pedro veio aqui e falou que ele é vendedor. Então você que é vendedor, se prepare, que Deus vai começar a mandar os clientes. É com temor no Senhor que eu falo isso. Você que é CLT, se prepara. O Senhor vai te levar para lugares que você jamais imaginou que você estaria. No lugar que você estiver, no lugar que o Senhor te colocar, você será abençoado. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Os seus celeiros serão cheios. Aleluia.
E quando você vê o seu celeiro cheio, não esqueçam daquele que tem necessidade. E sem saber, o pastor Marcos contou um testemunho aqui hoje, que ele doou, né? Que ele doou 3 tênis, comprou 2, chegou aqui e ganhou outro. É Deus que faz isso, gente. Deus, está tudo nas mãos dele, e ele faz assim, ó, pronto para derramar sobre a sua vida. Mas muitas vezes, aquilo que sai da nossa boca, a nossa falta de fé, faz com que o Senhor não solte. Só tem um que retém a bênção do Senhor: nós mesmos. Só. Você veio nessa manhã para você ver todas essas bênçãos acontecer dentro da sua casa. E quando isso acontecer, faça que nem o seu Pedro, vem aqui dar o testemunho, porque o seu testemunho fortalece outras vidas. E a última bênção que eu coloquei aqui é a bênção física. Sabia que às vezes a gente vê assim, ó, deixa eu falar para você. Você abre o Instagram, nossa, uma cura, o pastor orou e houve cura. Você sabia que essa mesma autoridade está sobre a sua vida, se você crê? Sabia disso? Então, sobre a sua casa haverá bênção física, cura na sua casa. Jeremias 33:6 assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e a sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Marcos 5:34: e ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do teu mal. Aqui fala de uma mulher que há muito tempo ela se encontrava enferma, e a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha procurando os médicos. Talvez você já procurou em tantos lugares, já fez tantos exames, já passou na mão de tantos especialistas, mas ninguém acha a causa da sua enfermidade. O médico não soube o que falar para você, mas deixa eu falar uma coisa para você: o médico dos médicos, Jesus Cristo, está entrando na sua casa. Aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo que tudo que eu estou falando é para você declarar na sua casa? Eu recebo a bênção física, eu recebo a bênção material, espiritual. Toma posse. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para você receber a cura da sua casa. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, alcança aquele que está enfermo, Senhor. Toca nos ossos, Senhor Deus, articulações, coração, no sangue, na mente, Senhor. Toda artrite, artrose, Senhor Deus, caia por terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tudo que nós falamos aqui nessa manhã, Senhor, que haja, Senhor Deus, a bênção na vida emocional, que haja cura, Senhor Deus, que haja restauração, que haja bênção na vida financeira, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que faz o teu filho ficar prostrado diante das dificuldades, Senhor. Pai, o Senhor não nos enganou. A tua palavra diz, Senhor Deus, que viriam momentos ruins, Senhor Deus. Nós sabemos que ainda passaremos por lutas, mas o Senhor, em cada uma, o Senhor luta por nós. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá visão. Senhor, nessa manhã, Pai, nós tomamos posse de cada palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor.
E nós declaramos que nós seremos uma bênção, Senhor, porque nós entendemos o seu mover na nossa vida. Em Mateus 10:18 diz assim: curarei os enfermos, ressuscitarei os mortos, purificarei os leprosos, expulsarei os demônios. De graça recebestes e de graça dai. O Senhor está liberando sobre você uma autoridade que você nunca teve até hoje. Estende a sua mão assim, ó, como para receber. Sempre quando um pastor estiver em um lugar ouvindo uma palavra e ele for liberar algo para você, estende a sua mão para você receber. E nesta manhã, pelo poder no nome de Jesus, está sendo liberada uma autoridade sobre a sua vida, sobre as suas mãos, e na área que você necessita, que nós falamos aqui nessa manhã, você vai colocar as suas mãos, e você vai ver um milagre do Senhor sendo operado sobre essas áreas, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor se cumpre na vida daquele que crê. E nesta manhã, o Senhor está liberando todas essas bênçãos na vida da sua família, na sua casa. Agora fecha a mão e recebe em nome de Jesus. Oh, labachuriande candele manaias. Para você que talvez está me vendo em casa aí pela internet, essas bênçãos te alcançou também. Essas bênçãos é para a sua casa também. Aleluia. E eu concluo a palavra do Senhor. Aleluia. Com 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28 e 29. Presta atenção. 2 Samuel 7, 28 e 29, e a gente conclui por aqui, e a gente vai sair daqui para viver as bênçãos do Senhor. Amém. Diz assim: mas tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Pai, vocês não estão crendo? Quem foi que fez essa promessa? Amém. E as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Entenderam? Mas tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. E te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometestes isso, que a tua bênção estejam com os meus descendentes para sempre. Para sempre. As bênçãos do Senhor estarão sobre a sua casa para sempre. Aleluia. E eu não posso encerrar essa palavra sem dar oportunidade, talvez para você que está aqui, para você que está em casa, que eu trouxe um testemunho da minha casa no início, que tudo começou quando a minha mãe entregou a vida dela ao Senhor Jesus. Talvez para uma mudança na sua casa, talvez precise que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas caminhar com Ele é totalmente diferente. Talvez você já tenha ido, você que está me ouvindo, está aqui, talvez você já foi em outras igrejas e não teve oportunidade, ou já teve oportunidade e não tomou a decisão, porque essa decisão ela é única. A pessoa que está ao seu lado não pode tomar a decisão por você, porque nós estamos falando aqui de salvação. Talvez você não entregou sua vida ao Senhor Jesus ainda. Feche os seus olhos, a igreja com os olhos fechados, por favor.
Talvez você não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus ainda, e você ouviu a palavra e você deseja fazer isso nessa manhã. O Espírito Santo, não sou eu, o Espírito Santo está te dando uma nova oportunidade. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Faça um sinal, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal ou venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Aleluia. É a oportunidade que o Senhor te dá nessa manhã, de você poder caminhar com Ele e sentir e ver o que Ele pode fazer por você. Aleluia. Você que está em casa, coloque no chat aí: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sempre atentos permanecem em mim.